Fala galera! Bom ou não? Professor João Batista. Hoje nós vamos analisar mais algumas questões muito legais aí da banca CESP. Muito bem, galera, vamos tocar, tá? Antes de tudo, já dê o like, agora compartilhe o vídeo com seus amigos aí, se inscreva em nosso canal do YouTube, legal? E aproveitar a oportunidade de dizer que se você gostar desta aula, aí em nossa descrição, na descrição do vídeo, melhor dizendo, né? Nós temos um trabalho bem interessante sobre a CESP, beleza? Vamos então, galera, ver o que nós temos para hoje. Bom, vocês sabem que a banca CESP é uma banca assim, muito maldosa, né, filhão? Se você não tiver aquela maldade assim para você analisar as questões, você pode errar aí questões até simples, mas porque elas foram feitas de forma maldosas, né? Então você tem que estar muito atento aí nas entrelinhas. Na verdade, as questões não são difíceis. O problema realmente é você ter o discernimento para compreender toda esta gama aí de pegadinhas que existem nas questões de concursos públicos. E a CESP, né, filhão? Principalmente CESP aí, ó. Muitas pessoas acham que é o terror dos concursos públicos, mas nós vamos analisar algumas questões e eu creio que isso vai ajudar bastante, tá? Bom, aqui eu peguei o fragmento de um texto, tá? De uma determinada prova da CESP, né? E vou dar uma aula sobre a primeira informação. O fragmento é o seguinte: a pluralidade étnica dos brasileiros impressionava vivamente os estrangeiros que, desde 1808, se avolumavam como viajantes naturalistas ou comerciantes no país, ponto, né? Apesar disso, além do espanto dos viajantes, são raros os registros dessa convivência interétnica do século passado, fora da clássica relação senhor-escravo. Legal. Aí agora, a banca pergunta o seguinte, a questão número 1. A expressão apesar disso introduz uma ideia que se opõe à expectativa sugerida no período anterior. Então, é o seguinte, olha, na verdade, nós nem precisaríamos ler isso. Por quê? Porque a expressão apesar disso já é uma expressão contraditória, tá certo? Então, por exemplo, quase todas as vezes, eu não vou dizer todas, porque vai que aconteça alguma situação aí que seja uma exceção, né? Mas quase todas as vezes que você falar apesar disso, tá? Aí você vai utilizar realmente uma expressão que vai se opor à informação anterior. Então, eu já sei que esta informação ela é certa, né? É claro que é uma questão de interpretação de texto, uma questão voltada mais para gramática, né? E a banca CESP, ela gosta de contextualizar muito tais informações. Mas só de você ter o domínio, né? Domínio eu não digo, mas assim, de você ter um bom conhecimento de gramática, né? Você já consegue matar a situação. A expressão, apesar disso, já é uma expressão que expressa uma oposição. E o texto parece assim, bem difícil para analisar, né? Aí eu reescrevi o texto, tá? Com outras palavras e palavras mais fáceis, né? Para que realmente você consiga perceber esta oposição. Os viajantes estrangeiros eram em grande volume no país desde 1808. Apesar disso, são raros os registros dessa convivência no século passado, né? Então, quer dizer, uma informação, ela contradiz a outra, né? Por quê? Porque se por um lado nós percebemos que em uma determinada época os viajantes eles estão no Brasil, em contrapartida, por outro lado, né, em outra época, muito difícil se percebia tal informação que nós acabamos de relatar. Uma das coisas mais difíceis aí da banca CESP, realmente, eu nem falo CESP, né, filhão? De todas as bancas, praticamente, é você conseguir contextualizar a informação, porque aqui realmente parece um texto que é de difícil compreensão, né?
Mas, em suma, é isso que eu acabei de explicar para a galera aí, tá bom? Lembrando, como dica, a Banca CESP gosta muito do apesar disso. Eu já vi isso em várias questões, de várias provas da CESP, e o apesar disso, ele é uma informação contraditória. Ele é uma informação que expressa uma oposição. Então está o quê? Certo! Legal, galera! Vamos então passar para a análise da nossa próxima questão. Vamos analisar mais duas questões que, por sinal, são da mesma prova, tá? É uma informação muito importante, né? É uma forma diferente que a CESP tem de cobrar o português. É o português contextualizado, mas ele também acaba sendo um português que eu preciso dominá-lo, né, filhão? Dominá-lo, porque não tem como eu contextualizar uma gramática se eu não tiver domínio sobre o assunto. Vamos lá. O segmento, entre aspas, apesar de ele ter sido considerado um homem violento, fecha aspas, pode ser corretamente substituído pelo seguinte: apesar dele haver sido considerado um homem violento. Bom, aqui, filhão, nós vamos analisar o seguinte, ó. Talvez o candidato, né, quando ele pegar esta expressão aqui, ele vai tentar fazer uma relação de sentido entre as seguintes expressões. Apesar de ele ter sido, e depois nós vamos ver, apesar dele haver sido, né? Então a pessoa, o segredo está no ter sido e o segredo está no haver sido. Filhão, não está. O segredo não é o fato de em cima estar escrito ter sido e embaixo estar escrito haver sido. O segredo está na de mais ele e aqui embaixo está dele. Você sabe por quê, filho? Porque o segredo está aqui? Eu mesmo falo muito isso quando eu estou ministrando as minhas lives. Por falar em live, todas as quintas-feiras nós temos live aqui no nosso canal do YouTube, tá? Eu falo muito em minhas lives, em minhas aulas presenciais, né? Normalmente eu falo assim, ó, é momento de ele falar, é momento de ele cantar, né? Por que eu falo isso? As pessoas às vezes me questionam. Filhão, é o seguinte, preste muita atenção. Todas as vezes que você encontrar um sujeito de verbo de infinitivo, este sujeito não pode ser contraído. Não pode haver contração em sujeito de infinitivo. Vamos lá? Aqui, ó. Apesar de ele ter, ter. Aqui nós temos um verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo terminado em AR, ER e ROR, né? Aqui embaixo, ó, haver, ó, verbo no infinitivo, tá certo? Então, todas as vezes que você encontrar um sujeito com o verbo no infinitivo, não pode haver a contração. Você não pode falar, é momento dele cantar. Não, o correto é momento de ele cantar. É hora dele estudar. Não. É hora de ele estudar. Apesar de ele ter sido, belezinha. Apesar dele haver, não. É de ele haver. Logo, esta informação, ela está o quê? Errada. E, ó, é muito importante. Você acaba aprendendo a gramática para a CESP, né? E você poderá utilizar esta mesma concordância, este mesmo assunto, né? Em outras provas de concursos públicos com múltipla escolha. Bom, e aqui nós temos a número 3, né? Que está escrito, nas palavras referência e espécie, o emprego do acento atende à mesma regra de acentuação gráfica. Filhão, eu tenho visto, tenho percebido, a CESP tem utilizado muito, mas muito essa questão, utilizando palavras paroxítonas terminadas em ditongo, né? Se eu for separar em sílaba, referência, lá, o cia é um ditongo, né? O i vai ser uma semivogal e o a vai ser uma vogal. A mesma coisa do lado aqui, ó.
C. Então, nós temos uma paroxítona terminada em ditongo e temos uma paroxítona terminada em ditongo. Por isso que a gramática está dizendo, né? A gramática na CESP, o emprego do acento atende à mesma regra de acentuação gráfica. Então, isso aqui está o quê? Está certo. Agora, já falei em aulas anteriores e vou repetir, tá? Estas palavras, filhão, de acordo com a norma padrão, ou seja, a norma culta, tá? Elas também podem ser consideradas como proparoxítona. Por exemplo, eu poderia separar assim, cadê a palavrinha, gente? Referência aqui, ó. Referenciar. A regra, a gramática aceita você também separá-la, considerá-la como proparoxítona. A mesma coisa aqui, ó. S-P-C-E. A gramática aceita. Aí talvez você pergunte, tá, então, professor, se a gramática aceita também como proparoxítona, por que as duas elas estão acentuadas pelo mesmo motivo? É porque é o seguinte, preferencialmente, paroxítona terminada em ditongo não tem conversa, tá, filhão? Mas elas também podem ser utilizadas como proparoxítona, beleza? Por isso é que cai muito em prova. Fiquem atentos aí. Gostou da aula, galera? Cadê o like, filhão? Agora. Compartilhe o vídeo com seus amigos também. Volto a dizer, tá? Na descrição do nosso vídeo aí, nós temos um link que vai direcionar você para um trabalho bem bacana que nós estamos desenvolvendo sobre a CESP, beleza? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.